Vivemos em uma época complicada, onde o amor e a fé das pessoas está se esfriando cada vez mais. Parece que é cada dia mais difícil encontrar um homem ou uma mulher de Deus, que demonstre fidelidade à palavra e que seja uma pessoa de oração. Mas saiba de uma coisa, a Bíblia nos mostra que isso sempre aconteceu. E mais, no livro de 1 Reis, vemos que a situação era ainda pior, porque além da falta de pessoas de fé e de oração, Israel tinha como rei e rainha um casal que, além de não servirem ao Senhor, ainda eram adoradores de Baal. Acabe e sua esposa Jezabel, que perseguiam e mandavam matar qualquer que fosse enviado por Deus para levar a palavra àquele povo. Você consegue imaginar o tamanho da angústia que deveria existir naquela nação? Mas o Senhor tinha planos maiores para o seu povo e levantou apenas um homem chamado Elias, que através da sua fé e do poder da sua oração, foi usado pelo Senhor para reacender a chama do Espírito Santo nas pessoas e derrotar todo o mal que havia tomado conta daquele lugar. E se nos aprofundarmos na história de Elias, veremos quantas maravilhas foram feitas através da sua vida. Ele ressuscitou o filho de uma viúva, foi alimentado por aves e por um anjo enquanto estava foragido. Também fez parar de chover e voltou a fazer chover em Israel, e até mesmo bolas de fogo caíram do céu. E se isso tudo não fosse o bastante, as Escrituras nos mostram que Elias foi recolhido por Deus ainda em vida, em uma carruagem de fogo, diante dos olhos do seu ajudante Eliseu. E diante de tantas maravilhas e milagres, nós podemos nos perguntar: como ele conseguiu, através da oração e da sua vida de fé, se tornar uma referência de vida com Deus, a ponto de ser lembrado e impactar vidas até os dias de hoje? É isso que nós veremos neste vídeo, o segredo de Elias para ter uma vida tão transformadora, tanto nos mundos físico e espiritual. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite, eu tenho colocado uma mensagem de fé, eu tenho orado pela sua vida, pela sua família e tem sido uma bênção. Então não deixe de acompanhar comigo todos os dias, tá bom? Então vamos lá. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Em sua época, o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos. Judá era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um homem que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Isso porque, no tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado a sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Onri estava procurando estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Por isso ele casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal. E eles estavam tão dispostos a não obedecer a Deus que Acabe acabou construindo um templo para Baal em Samaria. Então, nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. E Elias cumpriu seu chamado com tanta excelência que a sua história superou os limites do tempo e podemos ver a sua presença em alguns episódios do Novo Testamento. O mais conhecido deles, com certeza, está registrado em Mateus capítulo 17, na passagem da transfiguração de Jesus. Vamos ver o que está escrito. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Olha que interessante, né, irmãos? Elias ali estava representando os profetas e Moisés representando a lei de Deus.
E um dos segredos desse profeta é que ele sempre foi um homem de muita fé. E isso é refletido até mesmo em seu nome, que significa Jeová é Deus. Elias então era um homem íntegro, fiel, e ele não se envaidecia pelo fato de ser um representante de Deus na terra. E até hoje, ele é um exemplo para todos nós cristãos, nos mostrando que mesmo diante das tentações e dos sofrimentos, nós não podemos deixar de viver de acordo com o chamado que Deus nos confiou, mesmo antes de nascermos. E não somente isso, Elias foi capaz de fazer tudo o que ele fez porque ele conhecia alguns segredos que fizeram dele um grande homem de Deus. Vamos a eles. O primeiro segredo: Elias conhecia a palavra como poucos. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, Elias não profetizava segundo a sua palavra, mas sim segundo a vontade de Deus. Ou seja, Elias conhecia as Escrituras muito bem. Então vamos focar a nossa atenção agora na passagem em que Elias orou para que Deus fizesse parar de chover em Israel. No livro de 1 Reis, capítulo 17, Elias anunciou que haveria uma grande seca em Israel, que provaria que Deus era muito mais poderoso que Baal, considerado por seus adoradores como Deus da vida e da fertilidade. Com isso, a falta de chuvas representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. E ao orar para que Deus fechasse os céus e cessasse a chuva, Elias não estava colocando em prática uma vontade sua de fazer justiça, e sim clamando ao Senhor para que ele cumprisse a vontade dele, de acordo com a sua palavra. Ou seja, Elias já sabia que Deus iria fechar os céus, porque as Escrituras diziam isso. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio capítulo 11. Tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu, para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhe está dando. Olha isso, irmãos, como todo profeta, Elias também prezava por santidade, e ele não suportava ver o seu povo, o povo do Senhor, pecando contra Deus e achar que nada iria acontecer. Era como se Elias estivesse dizendo a Deus: Senhor, eu sei que a tua palavra diz que o Senhor iria fazer a chuva parar de cair sobre Israel se eles esquecessem quem é o Senhor e se voltassem para outros deuses. Bem, é isso que está acontecendo agora. Então faça valer a sua promessa e dê uma lição nessa gente. E realmente Deus honrou a palavra de Elias, irmãos. E da mesma forma, se você espera que Deus use a sua vida para fazer a diferença nesse mundo, você precisa em primeiro lugar conhecer o que a palavra do Senhor diz. E isso só é possível se você estudar a Bíblia, se você meditar nos seus ensinamentos e guardar cada promessa dele no seu coração, assim como Elias fez. Amém? O segundo segredo: Elias era perseverante na oração. Vamos ver o que o apóstolo Tiago disse a respeito do profeta. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Quando acompanhamos toda a história de Elias na Bíblia, vemos que as suas orações eram muito poderosas. E isso aconteceu porque ele orava fervorosamente, ou seja, ele orava com muita fé e perseverança. E Elias precisou orar muito para que a chuva parasse de cair sobre Israel e Baal fosse envergonhado diante da grandeza do poder do Senhor. E só depois, quando ele já tinha certeza de que Deus o atenderia, Elias foi até o rei Acabe e profetizou que não cairia mais uma gota de chuva do céu. Olha o que ele disse: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha isso, irmãos. Não pense você que é só profetizar e pronto, pois é necessário muita oração nos bastidores antes do Senhor realizar o milagre. E mais, Deus atende sim aos nossos clamores, se eles estiverem de acordo com a vontade dele e não com a nossa.
O Senhor jamais fará algo que vai contra a sua palavra, então não perca o seu tempo com orações egoístas que têm como único objetivo satisfazer as suas vontades. Seja perseverante naquilo que a Bíblia diz, e então o Senhor cumprirá. E o terceiro segredo: Elias sabia que Deus era bom com seus filhos. Eu não sei se você reparou, mas naquela passagem do livro de Tiago, disse que Elias orou fervorosamente para que não chovesse. Mas quando era para fazer chover, a Bíblia diz que Elias apenas orou outra vez e o céu enviou chuva. Então isso deixa claro uma coisa: Elias orou mais para fazer Deus fechar os céus do que para abrir. Sabe por quê? Porque fechar os céus é um juízo de Deus, e com isso o justo sofre também. E por mais que a idolatria dominasse o reino de Israel, ainda haviam pessoas fiéis ao Senhor em meio àquele povo, e eles também sofreriam com a seca. Então não era da vontade do Senhor trazer o juízo, porque Deus é bom, e Elias sabia muito bem disso. Agora, quando era para abrir os céus, então era uma bênção do Senhor. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, se alegraria em voltar a cuidar dos seus filhos. E como isso pode influenciar na nossa vida? O que esse segredo pode nos ensinar? Isso nos mostra claramente que Deus tem mais prazer em abrir portas do que em fechar, porque Ele prefere muito mais abençoar do que julgar. Amém? Deu para entender? Por isso, se nós quisermos ser atendidos por Deus, nós temos que viver de um modo que o agrade, assim como Elias viveu. Sem uma vida de fidelidade, uma vida de santidade ao Senhor, nós não poderemos desfrutar de uma comunhão com Ele, e com isso as nossas orações não serão tão eficazes como a de Elias. Mas se nós tivermos uma vida de santidade, uma vida de obediência, podemos ter a certeza de que o Senhor nos ouvirá. E outra coisa que nós não podemos deixar passar: Elias orava crendo de coração, acreditando realmente que Deus atende a oração dos seus servos. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E ela também diz em Jeremias 29 que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Amém? Eu espero que você aprenda sobre esses 3 segredos da vida do profeta Elias e que você aplique eles no seu dia a dia, porque assim o Senhor fará grandes coisas na sua vida e através de você. E eu tenho certeza que você será muito usado nessa geração e que Deus cumprirá todos os planos que tem para a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.